Augusto Pinto Boal foi um dos dramaturgos que mais contribuíram para a criação de um teatro genuinamente brasileiro e latino-americano, já que na década de 50 havia uma grande influência dos clássicos estrangeiros e pouco espaço para as peças nacionais. Após concluir o seu curso de Química na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1950, ele embarca para Nova York, onde estuda teatro na Universidade de Colômbia. Boal foi responsável pela principal liderança do Teatro de Arena de São Paulo na década de 60 e criou o Teatro do Oprimido, uma metodologia que une teatro e ação social e que tornou seu trabalho mundialmente conhecido, passando pelas sambóperas, que foi um novo gênero teatral criado pelo mesmo. Durante o golpe da ditadura militar de 1964, ele foi perseguido e fortemente censurado, e chegou a ser preso, porém foi liberto temporariamente para poder concluir suas apresentações na França. O mesmo só retornou ao Brasil após 10 anos. Boal lecionou na Universidade de La Sorbonne, em Paris, onde criou o Centro de Teatro do Oprimido. Além disso, ele é autor de diversas obras literárias publicadas em vários idiomas. Sua preocupação foi a de criar uma linguagem que pudesse traduzir a realidade do seu país, uma maneira brasileira de falar, sentir e pensar. Todos os passos percorridos por Boal foram marcados pelo seu espírito investigativo e a sua preocupação política, tendo o teatro como resposta às questões sociais, como meio de analisar conflitos e apresentar alternativas. Os acontecimentos marcantes na trajetória de Augusto Boal se iniciam por volta de 1950, com a escrita de textos curtos com inspirações em situações vividas, como, por exemplo, o texto da Maria Conga e Histórias do Meu Bairro, sendo esses textos criticados por Nelson Rodrigues, de quem Augusto se aproximou durante o período que estava estudando engenharia química na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1954, ele se formou nas aulas de química e podendo então se dedicar totalmente ao teatro. Nesse mesmo período, ele estava em Nova York e ele formou o grupo Writers Group no Brooklyn e teve o seu primeiro reconhecimento com a peça Martin Pescador. Em 1956, ele retorna ao Brasil e teve esse retorno marcado pela atuação como diretor artístico do Teatro Arena de São Paulo. Ele busca se aprofundar na essência de cada cena, no sentido das coisas ditas e não tanto na maneira como você vai dizê-las. Então, a encenação, para ele, é voltada para o autor. Sua atuação é decisiva no engajamento de grupos na opção ideológica da esquerda brasileira, determinando a investigação de uma dramaturgia e de uma interpretação voltadas para as discussões e reivindicações nacionalistas. O Teatro Arena funda o Seminário de Dramaturgia, tendo convidados que analisavam as peças dos dramaturgos do próprio Arena, como o Boal, e de outros convidados, como Jorge Andrade e Braulio Pedroso. Os textos eram submetidos à análise estética e política, e de pelo menos 2 relatores. Foi por esse seminário de dramaturgia que os autores confrontaram-se com os diversos problemas brasileiros da época, colocando nas cenas novos temas e novos personagens. Boal também acabou se envolvendo em várias outras realizações de produções conjuntas entre o Teatro Arena e o Teatro Oficina. Após 5 meses do golpe militar, Boal dirige o Tartufo de Molière, enquanto organiza os textos do show Opinião, que foi um dos mais importantes musicais políticos da história do teatro brasileiro. Com a estreia de Arena Conta Zumbi, o teatro inicia-se nas suas etapas musicais. Já em 1968, quando houve a realização da primeira Feira Paulista de Opinião, no Teatro Ruth Escobar, que estreou com mandado judicial, a proibição dessa feira gerou um grande protesto e vários movimentos dos artistas contra a censura praticada pelo governo militar. Em fevereiro de 1971, Boal foi preso e torturado. Então, ele acabou se exilando em Buenos Aires, onde residiu por 5 anos. Em 1972, atuou trabalhando em Buenos Aires com o grupo El Manchete e teve a sistematização das categorias do teatro popular, publicadas pela primeira vez pela editora CEP de Buenos Aires. Em 1974, teve a primeira edição publicada no Brasil do Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas também. Em 1979, Boal lecionou na Universidade de Paris
onde criou o Centro para Pesquisa e Difusão do Teatro do Oprimido. Na década final de sua vida, dedicou-se quase que completamente ao teatro do oprimido, dirigindo também oficinas, publicando livros e realizando palestras no Brasil e no exterior. Bom, o teatro do oprimido. Ele é basicamente uma metodologia criada pelo Boal nos anos 60 e é uma metodologia, um conjunto de metodologias, melhor, que busca usar o teatro como ferramenta de trabalho político, social, ético, até mesmo estético. Então ele visa, né, o principal objetivo, pode até ser meio clichê, mas de fato é a transformação social, a transformação do mundo inteiro. E como o próprio nome sugere, né, teatro do oprimido, ele busca dar uma voz, uma visibilidade para os oprimidos. Então, a ideia é permitir, através das artes cênicas, que esse oprimido ele consiga demonstrar, expor a sua realidade, né? Levantar questionamentos, debates, discussões dentro da realidade dele. Boal também dizia que o teatro do oprimido ele não podia se restringir somente aos palcos, né? Então, tanto para o ator oprimido quanto para o espectador, que houvessem para ambos uma transformação pessoal. Então, no caso do ator oprimido, que estava nos palcos, né, que sim, durante o palco ele conseguisse apresentar toda a realidade dele, enfim, o que ele estiver performando, mas que isso continuasse com ele também depois dele sair do palco, na rotina dele. Então, de alguma forma, transformar algo no interior dele, algo pessoal. Talvez levantar a autoestima como ser humano, qualquer transformação. E mesma coisa para o espectador, que assim que ele terminasse de ver a peça, que ele continuasse refletindo sobre o que foi abordado na vida normal dele, na rotina, no cotidiano. A árvore do teatro do oprimido é uma representação visual da metodologia, das metodologias, no caso, utilizadas pelo Boal no teatro do oprimido. Então, ela tem tronco, tem as raízes, né? Começa nas raízes, tem o tronco. E também, por fim, lá em cima tem as ramificações. Nas raízes, logo embaixo, a gente consegue ver as palavras ética, multiplicação e solidariedade. Então, demonstrando nesse viés, como eu falei, esse intuito social e transformador que ele visa. A gente também consegue observar nas raízes outras palavras como filosofia, política, economia, história. Então, indicando esse caráter instigador do teatro do oprimido, né? Então, de criticar, trazer à tona alguns tabus, novamente levantar questionamentos, reflexões, tudo isso. Próximo das raízes, no tronco da árvore já, tem a palavra jogos. E isso remete ao fato de que cada metodologia criada pelo Boal, né, que a gente vai ver acima nas ramificações, basicamente são jogos, são brincadeiras, né? Então meio que essa transformação social, só que de maneira lúdica, né? Essa coisa de um teatro que entretém, mas também educa de certa forma, só que de uma maneira lúdica, através de jogos, brincadeiras. Logo acima tem escrito teatro imagem, e o teatro imagem é basicamente você fazer um teatro, só que sem a forma verbal, né, sem a verbalidade, só através da imagem. O teatro fórum é bem interessante. Então, tentando simplificar bastante o que seria ele, como que ele ocorre, vamos supor que tem dois atores representando um casal numa peça. E eles estão brigando, tendo alguma discussão por qualquer motivo. Então, tem um casal brigando, sendo representado. E alguém da própria peça, um diretor, enfim, ele para a cena e pergunta para a plateia: que vocês acham que esse personagem tem que fazer agora? Como que ele resolveria essa discussão, essa briga? Então, por isso que tem o nome de Teatro Fórum, meio que essa participação direta dos atores com a plateia. Então, os atores atuam até um certo clímax, ou até uma problemática na história, param e perguntam para a plateia, para o espectador mesmo: o que vocês acham que resolveria essa situação? Então ele faz com que o espectador se ponha no lugar do personagem. Ele não é o personagem em si, ele ainda é uma terceira pessoa observando, porém propondo para o personagem o que ele deveria fazer. Então, dessa maneira, os atores fazem, né, da maneira que o espectador falou, aí depois vai para o próximo, enfim, é uma interação direta. Já nas ramificações, a gente tem do lado direito o Arco-Íris do Desejo, que também é um título, né, de um livro que o Boal escreveu. E é um pouco complexo esse conceito, mas simplificando também para poder caber nessa explicação, ele trata sobre as opressões internalizadas, sobre os opressores internos e não externos. Então, por exemplo, um ator, né, o ator oprimido, ele pensa: eu não posso fazer tal papel porque eu não sou capaz, eu não posso fazer tal papel porque, sei lá, eu sou mulher, porque eu sou negro, porque eu sou gay, eu não consigo fazer isto. Então, o arco-íris dos desejos, ele meio que tenta acabar com essa barreira entre o ator e entre o que ele quer fazer, os seus desejos. Então, tirar essa barreira entre ele e o desejo.
O teatro-jornal é um conceito um pouco mais simples e, de acordo com o Boal, é um teatro com peças que ensinam a fazer peças. Então ele funciona dessa maneira. Basicamente pega-se um jornal, uma notícia do dia, né? E através dessa notícia cria-se uma cena teatral. E ele também dizia que no teatro-jornal ele procurava públicos específicos, seja igrejas, sindicatos ou pequenos bairros. Teatro invisível consiste em basicamente um teatro onde o público, o espectador, não sabe que está vendo um teatro. Por isso que o nome tem essa brincadeira, teatro invisível. Porque a gente tem vários grupos, né? Tem grupo de doente mental, tem grupo de favela, comunidades pobres, tem grupo de todos os tipos, né? O MST, a gente trabalha com eles, né? E um grupo é de empregadas domésticas, que a gente trabalha há mais tempo, né? Todas se chamam Maria. Maria, ô Maria! Maria! Seu pai está em casa? Não! Vamos aproveitar para brincar! Eu resolvi fazer esse filme sobre o teatro do oprimido por causa de uma história que Augusto Boal me contou. Eles trabalhavam com as empregadas domésticas, com um grupo de empregadas domésticas que trabalhavam nos sindicatos, nas fábricas, nas igrejas. E aí elas um dia reivindicaram a ele, mas já que nós estamos fazendo teatro, eu queria trabalhar num teatro verdadeiro. Aí ele falou, tudo bem, eu vou arranjar, e arranjou um Teatro Glória e fez um espetáculo, esse espetáculo que ele fazia nesse sindicato. Nas praças fez no teatro. Foi muito bem, aplaudiram a beça, foi um sucesso enorme, estavam todas felizes e vieram me dizer que uma delas estava chorando. Aí ele foi ver, preocupado, foi lá e chegou, encontrou a moça e perguntou, você está chorando por quê? Nós somos ensinadas a sermos mudas, a gente não fala. E tinha um homem lá botando um microfonezinho na lapela e dizendo que mesmo com o microfone tinha que falar bem alto para que ouvissem a gente lá em cima, não sei o quê. Aí ele falou, por isso você chorou? Não, eu também fui criada para não ser vista e botaram uma luz em cima de mim. Não, chega mais perto da luz, chega mais perto. Tinha alguma pessoa preocupada com isso. É por isso que você chorou? Ela falou, não foi por isso não. É que eu olhei para a plateia e encontrei, de repente, os meus patrões lá, que me vendo aqui no teatro. Foi por isso que você chorou então? Não, eu chorei foi quando eu cheguei aqui no camarim no final e olhei no espelho. Então foi bom. E você se olhou no espelho, o que houve? Ele falou assim, não, é que pela primeira vez eu vi uma mulher. Ué, o que você via antes? Antes eu vi uma empregada doméstica. Mas agora que eu estava iluminada, que eu falei o que eu pensava, disse as minhas emoções, agora eu olho no espelho e eu vejo uma mulher. Não, realmente eu sou uma mulher, né? Porque a gente não tem coragem nem de se olhar, né? Quando você não faz teatro, você é tímido, vem lá do Nordeste, lá da roça mesmo.